Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o seu primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou o Ricardo Toches. Não deixe de seguir, compartilhar e comentar aquilo nessa live. Vamos interagir com a gente aqui no episódio de hoje. Esse episódio tem o apoio da Dimensão e Crack.bet. Durante o episódio eu falo um pouquinho mais sobre cada um deles. O episódio de hoje é com a psicóloga pós-graduada em arte terapia, neuropsicologia, psicologia transpessoal, Mila Sacre. Mila, tudo bom? Tudo bem, e você? Que prazer e honra poder estar aqui com vocês, O com prazer você. é meu. Boa noite, Mila, primeiramente, né? Gostaria de agradecer a você por ter aceito esse convite, né? A gente já vinha combinando essa conversa há um tempo, né? Isso. Mas nunca calhava de dar certo, né? Mas que bom que hoje deu certo, né, Mila? Hoje conseguimos. O universo conspirou a favor. Mila, para quem não te conhece, é, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você para as pessoas. Meu nome é Mila, sou psicóloga. Eu não gosto da palavra atuo. Eu cuido de pessoas na área clínica e esse ano eu fiz 40 anos de formada em psicologia e tenho muita honra e muito prazer de ser psicóloga, de ter esse contato com as pessoas, com o mais íntimo que há em cada ser humano, de poderem confiar nesse contato e de estabelecerem, através do contato terapêutico, o contato consigo mesmos. E criarem asas, desenvolverem suas asas, não criarem, poderem voar. Eu morei em Itaperuna durante 23 anos, hoje resido em Brasília, sou meio nômade, já morei em Niterói durante 30 e poucos anos, e assim vamos seguindo, percorrendo caminhos, aprendendo, vivendo. Mila, o que te levou a querer ingressar no curso de psicologia? Você tinha que idade? 18 anos. E o Quando, que te motivou a escolher psicologia? olha, na época era o ápice, né? Era medicina, e vamos dizer que ocorreu até uma forçação de barra para que eu fizesse um vestibular de medicina, e eu não quis fazer. Enfim, depois eu comecei a pensar sobre o que eu queria fazer. Estava surgindo um curso de psicologia em Niterói, e eu comecei a olhar e eu quero fazer isso. Eu quero fazer psicologia, eu quero ser psicólogo, eu quero entender como que na época o que me motivou foi a mente infantil. Quero entender o que que as crianças pensam, sentem. E assim ingressei no curso. Mila, você falou agora que antigamente, né, uns anos atrás, vou usar a palavra antigamente, É, na sua época de juventude, os pais tinham uma pressão muito grande, né, dos filhos fazendo medicina. O porquê você acha que eles tinham essa pressão? um curso muito reconhecido, né? Na época, tanto na época quanto hoje, onde as pessoas sentiam que tinha um pouco de status, né? O fato de ser médico.
E psicologia, quando eu falei para o meu pai, eu vou fazer psicologia, ele olhou para mim e falou, psi o quê? Ninguém sabia nem falar esse nome direito. Psicologia? Meus tios falavam, eu lembro. Você faz o quê? Psi o quê? Aí eu explicava o que era psicologia, porque era uma profissão muito nova, diferente da medicina, né? Que tem muito mais tempo. Então, também existia essa estranheza, né? Você vai perder tempo, você não vai ganhar dinheiro, você isso não vai te levar a nada. Várias vezes eu ouvi isso. E várias vezes eu repeti. Um dia você vai ter orgulho de ver o meu nome na porta de um consultório e vai indicar pessoas para mim, como aconteceu. Camila, hoje a sua principal especialidade é a psicologia infantil? Não. Eu me especializei em psicologia infantil e infanto-juvenil. Trabalhei, né, atendi muitos anos crianças e adolescentes. Hoje eu atendo só adultos. Então, desde 2016 eu não atendo mais crianças e nem adolescente. Adolescente eu ainda atendi até 2020, 2021, mas depois disso não. Também hoje eu só atendo online. Eu não tenho mais consultório físico, devido a ter vindo para Brasília esse ano. E quando ocorreu a pandemia, eu já passei, né, o Conselho de Psicologia já autorizou que fizéssemos atendimentos online e assim permaneci. Você tinha um sonho de entender a mente infantil, Mila? Tinha. E conseguiu realizar? Consegui, nossa, vi muitas crianças, a linguagem infantil é através do lúdico, do brincar, da manifestação ela manifesta a emoção através do desenho, através de uma brincadeira, e eu tinha muitos recursos, como todo terapeuta infantil tem, muitos recursos dentro da sala de atendimento, para que a criança pudesse utilizar esses recursos para manifestar os seus sentimentos, os seus medos, né, suas emoções de uma forma geral, e concomitante, o terapeuta infantil, ele dá suporte à família. Preciso estar nesse caminho paralelo para que a criança possa se desenvolver, possa ficar saudável. Camila, e por que após a pandemia você desistiu de atender o infantil? Foi antes da pandemia, foi em 2016 que eu já abri mão de atender crianças. A demanda em adultos estava crescendo cada vez mais, e adolescente, eu gosto muito de atender adolescente, mais até do que criança, e passei a ficar mais com os adolescentes e com os adultos. E depois, por estar online, não dá para atender criança online. É toda. Eu. Durante a pandemia, eu fiz sessão online. Durante a pandemia toda, né? Com a minha psicóloga. Ela atende criança. E durante algumas sessões eu perguntava para ela qual era a maior dificuldade de atender uma criança online. Ela me relatava sempre que era manter a criança na frente de um computador, de um celular, durante todo aquele tempo de sessão. O adulto é muito mais Exatamente. fácil, né, Vila? Nesse contexto, sim, a criança entrega mais, mas o adulto entende a linguagem verbal, tem mais facilidade, né? E o adulto busca o que ele quer. A criança, muitas vezes, é levada pelos pais, e assim como o adolescente. E muitas vezes não entende, né? Preciso, assim, é fundamental que estejamos dando a ela um suporte, um espaço para toda essa manifestação de curiosidade, de perguntas, estejamos ali terapeuticamente. Não somos pais, não somos diretores de escola, não somos professores, somos terapeutas e, como tal, acolhemos.
assim como o adulto, né? Na sua diversidade de ser, na sua multiplicidade de ser, cada ser humano é um universo imenso, intenso, único, universo particular, como diz a música. E Mila, a gente falando um pouco sobre a época que você atendia criança, o que você percebia no seu consultório? O que, qual era os tipos de doenças psicológicas? Não sei se a gente pode usar esse nome, né? Transtorno psicológico, né? Que mais Transtorno chegavam mental. com as crianças. E qual Olha, faixa de idade? a criança mais nova que eu atendi tinha 2 anos. Ela tinha uma alteração chamada tricotilomania, que é tirar o cabelo, mas Tirar tira os tanto que cabelos, né? chega, isso, que fica com falhas. E depressão, atendi várias crianças com depressão. Me lembro de uma que aos 4 anos ela se emocionou e falou para mim, não sei por quê, mas eu sinto uma dor aqui dentro. Então, criança tem depressão, os adultos, é fundamental estarem atentos a isso. As crianças dão sinais, elas começam a se isolar, elas começam a ter baixo rendimento, não querer ir à escola, fobia escolar, tudo isso eu atendi. Crianças vítimas de abuso, crianças com dificuldade de estabelecer contato com o outro. Eu não atendi autista, mas crianças com depressão, com transtorno bipolar, com alteração em relação a comportamento, né, em relação à aprendizagem, eu atendi muitas. Mila, já que você tocou no assunto das crianças vítimas de abuso, é, eram outras perguntas que eu separei para fazer para você. Eu, assim, pelo o curso que eu faço, que é Direito, né? Eu tive matéria de psicologia na minha faculdade, de psicologia jurídica. É uma área que eu gosto. Já até pensei algumas vezes em cursar psicologia após concluir o direito. Vai adorar, seja E bem-vindo. vejo muito seriado sobre essa área da psicologia infantil tratando o abuso, né? Como, assim, como perceber os sinais de uma criança que ela sofreu abuso? Bom, algumas trazem isso como um grande segredo, né? Um segredo não revelar, não pode revelar para ninguém, nem para o terapeuta. E outras já expressam. Estão tão sufocadas, tão angustiadas, com Estão tanto medo, machucadas, né? tão machucadas, que elas, quando estabelecem um vínculo, elas já falam, já se expressam. E aí é um assunto muito delicado, né? Dependendo de quem. Quer dizer, é um assunto complexo, é uma abordagem complexa. De quem, quando. Então, isso é bem. Tem que ser bem sutil, a gente tem que ter, como eu disse, delicadeza e informação, conhecimento, para que você possa, para que o terapeuta possa estabelecer esse contato, cuidar da criança, sem que ela corra mais riscos ainda. E semana passada, Mila, a nossa convidada foi uma perita criminal e a gente conversando, ela falou que a grande porcentagem, a grande maioria dos abusos infantis ou de crimes relacionados à criança acontecem dentro de casa, né? É, E como uma pessoa muito conhecida, o muito próxima, tio, pai, primo, né, padrasto. E isso. Mila, como assim, como confrontar isso Não após, confrontar. após a revelação da criança? Bom, primeiro, dependendo do que e de como é a estrutura familiar, é conversar. Por exemplo, vamos supor que o abusador seja um tio. É conversar com os pais, perguntar como é o contato da criança, se a criança fica sozinha, se não fica. Enfim, aí a gente vai buscando as informações necessárias
para fundamentar aquilo que está sendo mostrado pela criança. E a criança é muito clara, através dos desenhos, através de algumas brincadeiras, ela vai mostrando. E quais são os sinais que elas dão em casa? Quais são os Medo. alertas que você A fala? criança passa a ter rejeição por aquele adulto, tem medo, não quer ficar próximo, mas também nem sempre isso é regra, vamos dizer assim. Existem aqueles abusadores que são muito sedutores, e a criança estabelece ali uma relação de amor e ódio. Não sabe ficar longe, não sabe ficar sem, tem medo, as que são ameaçadas têm medo de falar, têm medo de não cumprir as regras. Então, isso depende de cada caso, mas os sinais geralmente são medo. Medo de não querer ficar junto, irritabilidade, choro frequente, medo de dormir sozinha. Tem vários sinais que a criança vai dando no dia a dia e que os adultos vão ignorando. Isso não é nada, é bobagem sua. E existem ainda situações que a criança relata e ainda é tida, exatamente, não acredita, e às vezes ainda diz que foi ela que provocou. Que provocou aqui. Camila, você como psicóloga, a partir do momento que uma criança te relata que sofreu abuso, que chegou a ponta quem foi, como foi, você tem autonomia para informar a polícia ou você não pode por conta do sigilo profissional? Se a criança estiver correndo risco de vida, faz parte do papel do psicólogo fazer essa denúncia. Nós temos o sigilo profissional, mas ele não pode colocar em risco a vida do outro. Assim como se eu atendo uma pessoa, adulto que seja, né, um adulto, que tem autonomia, e ele me mostra, como já aconteceu, a pessoa tirar uma substância do bolso e falar, eu vou tomar. Quando eu sair daqui, eu vou tomar. Ou vou tomar aqui agora. Eu aviso a família. Isso está no nosso código de ética. Eu não vou arcar ou arriscar, mais do que arriscar que essa pessoa saia e faça alguma coisa. E eu liguei na hora, na frente da pessoa, e falei: está portando aqui uma substância, está correndo risco, e até sugeri, acho que na época, que fosse buscar. Então, não nos cabe camuflar. Nós somos cuidadores e é fundamental nós estabelecermos uma denúncia ética e com dados. Preciso que isso seja muito bem fundamentado para não colocar a vida de ninguém em risco. E antes de você atender antes presencialmente, né? Rita Peruna, Entendi. já teve alguma situação que você sentiu que você estava colocando a sua segurança em risco? Já, não em Itaperuna. Eu atendi no SUS durante 13 anos e nesse período eu tive contato com uma jovem psicopata que teve contato com outras. Assim, ela era atendida por uma psicóloga que entrou em licença maternidade, e quando ela soube que a psicóloga ia entrar em licença, ela sacou de uma gilete, tentou agredir a psicóloga, enfim, ela foi para que eu fosse atendê-la, passou para mim. Mas eu não sabia nada dessa história. E comecei a atendê-la. Você recebe um histórico, né? De, por exemplo, quando o paciente... No SUS, não. No SUS a gente não recebia. Não tinha computador na época, né? E isso já tem 20 anos por aí. Minha sobrinha era muito pequenininha. E um dia ela chegou e falou, ela começou a ter delírios, eu continuei atendendo, ela era usuária, além de ser uma psicopata.
Enfim, ela começou a dizer que ela começou a me dar dados, que ela estava observando minha sobrinha, sabia onde que ela ia, o que que ela estava fazendo, sabia que eu morava em Itaperuna. E ela começou a falar essas coisas, até que eu cheguei para o secretário de saúde e falei que eu não tinha mais como atendê-la. Eu cheguei a articular para que ela, na época, tinha internação, né? Para que ela fosse internada, porque ela estava sempre portando uma gilete. Ela descobriu que eu ia internar, que que o psiquiatra da unidade estava, né, articulando, que eu tinha conversado com ele para que ela fosse internada. Conclusão, a mãe dela trabalhava, cidade pequena, né, na casa do meu irmão. Por isso ela tinha todos os dados da minha vida, ou grande parte deles, mas ela não me assustava. Eu falava com ela assim, olha, eu não tenho medo de você. Anos mais tarde, fui levar uns alunos do Colégio Exame, que faziam orientação profissional, no CAPS, em Bom Jesus. E quando eu vi lá aquela confusão, corre para cá, corre para lá, eu falei, o que está acontecendo? Aí a assistente social do CAPS falou que ela estava internada lá no CAPS, ela era paciente dia, aliás, e que ela tinha pego uma faca e queria ir até onde eu estava, e eles a contiveram. E minha questão na época foi perguntar a eles, mas como vocês deixam uma faca próximo a um usuário daqui de dentro? E foi essa vez só. Eu corria mais risco no SUS. Em consultório particular, eu não me lembro de nenhuma situação onde eu tenha corrido risco. O que é o psicopata, Lila? Que Ele não tem as regras no que nós temos, interior a né? gente não tem muito contato, né? Que Com bom, né? da né? Olha, a psicopatia é uma alteração que já está estabelecido pela neurociência, pela psiquiatria, que a pessoa nasce assim, né? E ela ignora as regras, as leis sociais, né? As leis são as próprias, muitos têm delírios, então eles articulam coisas como essa menina, por exemplo, que ela planejava o que ela ia falar. Coagiu o assistente social que trabalhava no mesmo setor que eu. O que ela fez? Ela pegou mais duas pessoas, usuários, e ela foi ameaçar a assistente social, que ficou apavorada na época. Então, eles vão articulando. Nem todos compartilham com o outro aquilo que eles estão, como ela fez. Eles estão articulando. E numa hora de surto, né, perde do delírio, toma posse, e a irritabilidade, todas aquelas ideias que surgem na mente do psicopata, ele faz aquilo que ele estava planejando durante muito tempo, que ele é todo, né, planejadinho naquilo que ele vai fazer. Ele também faz por impulso? Também faz. Ele tem muita irritabilidade. E alguns têm a ver com situações vivenciadas na infância, na adolescência, e outros já têm essa alteração de percepção, de julgamento, de raciocínio muito Uma precocemente na vida. criança que ela foi abusada na infância, ela pode vir a se tornar um psicopata mesmo? Só se ela tiver essa essência, né? Vamos dizer assim. Ela pode se tornar um abusador. Alguns abusadores foram abusados. Não é regra, mas ela pode se tornar um abusador. Isso me leva a uma outra pergunta, Mila. Como fazer, como, por exemplo, curar essas feridas de uma criança que foi abusada para lá, quando ela vier a se tornar um adulto, ela não se tornar um adulto abusador também? Tratando.
né? Fazendo tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, ela ser reincluída, se ela estiver numa instituição, se foi destituído o pátrio poder, né, dos pais, se ela foi retirada daquele lar abusivo, ela ir para um lugar seguro, onde ela receba amor, cuidado, para que ela possa superar esse trauma, que é um trauma bem difícil de ser superado. Mas é o tratamento, tratar para que ela possa. Eu atendi uma jovem no SUS também anos atrás, que ela chegou com um bebê, falou que não tinha com quem deixar o bebê e que a filha era do pai dela. E ela cuidou desse bebê. Depois, mais tarde, eu vi que ela, né, encontrei com ela em outro lugar, ela tinha casado, tinha tido. Então, essa restabeleceu a saúde através do cuidado da filha que ela amou. Ama, né? Mas você acha também, Mila, que quando a vítima, né? Porque não deixa de ser uma vítima, a criança, adolescente, o adulto, quando ela internaliza aquilo por muito tempo e não expõe, não bota para fora, aquilo também vai impedindo dela de se curar. Sim. Tudo que não é verbalizado, que não é contextualizado, que não é dito, impede a cura. Agora, o que me ocorre, tá? Muitas pessoas esquecem, tá? Que vivenciaram o abuso. O trauma é tão grande, a dor é tão intensa que aquilo fica. Às vezes foram abusadas por um tio uma vez e esquecem. E vão mais tarde, enquanto adultos, enquanto jovens, estabelecer uma relação onde a sexualidade é difícil de ser vivenciada, né? O contato sexual com o outro. E demoram, às vezes, a perceber que foram vítimas de abuso na infância. E como que eles percebem isso depois? Você pode Através do surgir processo alguma de vez, psicoterapia, você através pode da surgir, terapia. Hoje, às vezes, através de um sonho, através de processo terapêutico, buscam, né, vão, por exemplo, a médicos para saber o que está acontecendo, o que tem que não é normal, por qual motivo não tem desejo sexual, que estão bloqueados naquilo, e aí vão descobrir que foram abusados. e como esse tratamento beneficia aquela vítima, né? Curando, ajudando a curar, a contextualizar, ela entender que ela não teve culpa, estabelecer um contato com a raiva, com a dor que ela sentiu pelo abuso que ela vivenciou. Então, ela vai, vamos dizer assim, a ferida vai sendo curada de dentro, lá no âmago, até ela conseguir ter uma elaboração, um entendimento da situação vivenciada. Às vezes perdoando, assim, vamos dizer, não foi ouvida pela mãe, então ela vai manifestando, porque não é isso ou aquilo, é um contexto, né, de coisas que são interligadas e na psicoterapia esse contexto, essa teia de conexões que vão acontecendo, elas vão desenvolvendo o suporte interior da pessoa, até de gostar de se perdoar por aquilo que ela acha que deveria ter feito, ou por aquilo que ela acredita que fez e não deveria. Nesse caso, Mila, dessa paciente que você disse que ela teve um filho com o pai, você acha que é capaz, é possível uma mulher vítima de estupro, vítima de abuso, não falo nem abuso infantil, um abuso de adulto, né? Que ela venha ter um filho, que ela venha engravidar. Você acha que é possível ela conseguir amar essa criança? Acho que é possível, tanto é que essa amou. Não é a regra, né? Isso depende muito de cada um, de cada experiência vivida, de como foi
esse abuso e o que ela sente ao ver essa criança, ao gestar essa criança. Existem N fatores, assim como existem pessoas que não passaram por esse trauma e têm filhos, né, se tornam gestantes, depois do parto, agridem os bebês, e é a psicose pós-parto ou a depressão pós-parto. Não querem ver. Então, como eu disse, nada é isso ou aquilo. É um contexto, né? uma teia de conexões. Então, depende de cada situação, depende do que ela vivenciou e do que ela vai se permitir despertar através do contato com o filho, com o bebê. E existe uma diferença, Mila, do psicopata para o sociopata? Existe uma grande diferença, né? Que o sociopata, ele tem um mínimo, vamos dizer assim, é um limiar entre os dois, mas o sociopata tem um mínimozinho ainda de regras sociais. Muito pouco, mas tem. Como assim? Vamos dizer que ele disfarça mais, ele consegue mais se adequar Isso camufla ao... mais, né? Isso, camufla mais, essa é a palavra. E qual é a diferença? Como que é cada um da sociedade? Isso também vai depender da história e do contexto de vida de cada um, né? Como que você, por exemplo, às vezes a gente escuta aí, né, na mídia, vê na mídia, entrou na escola e, como a gente viveu ano passado, né? Sim. Aquela coisa de entrar nas escolas e matar, assassinar as crianças. Aquilo ali foi um movimento em rede, vamos dizer assim. Mas o psicopata, ele, vou colocar assim, ele não tem nada a perder. Para ele, o que vale é a intenção dele, o que ele quer. E ele não tem um mínimo de remorso, um mínimo de senso de empatia, de solidariedade. Ele vai fazer o que ele tiver de fazer. E qual é a definição acadêmica para isso? Para o psicopata e para o sociopata? Definição acadêmica, como assim? Definição do DSM? Isso. Eu teria que olhar, Ricardinho, eu não lembro, não. Vamos, vamos falar, vamos então agora. A gente passou agora, Mila, por um período de muito sofrimento, de muita dor, que foi a pandemia, de muitas perdas. Né? Como, como lidar com o luto, Mila? Também uma questão bem intensa e diversificada. Como lidar com o luto? Depende de como foi esse luto. Em que momento você estava na sua vida? Em que momento você vivenciou o luto? Quem foi que partiu? Então, na pandemia, por exemplo, muitos perderam muitas pessoas. Então, esse enlutamento foi pandêmico. E isso intensifica o luto individual. Se pós isso, se uma pessoa tem um luto ou uma perda brusca, ela leva um tempo maior, de repente, para elaborar do que aquela que teve contato com a partida daquele ente querido que foi partindo gradativamente. Como elaborar o luto? Depende aí de uma série de questões, inclusive da conexão da pessoa com a espiritualidade, que se ela tem alguma identidade com espiritualidade, aí espiritualidade não é nada relacionado a um tipo de religião, mas a psiquiatria, a neurociência já mostra que essa ligação, essa forma do ser humano de estar
de desenvolver a espiritualidade, auxilia na elaboração de lutos, assim como de recuperação de transtornos mentais. É porque muitos dizem que o luto tem algumas fases, né? Tem negação, irritação. Você pode falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases? Negação é negar que a pessoa não acreditar, né? Que a pessoa morreu, que aquilo não está acontecendo. A irritação é como você ousou ir embora e me deixar aqui. Fica irritado com aquilo, briga, tem várias crises de irritabilidade. E assim vão se desencadeando outras até chegar à aceitação, que começa então a elaboração do luto. Segundo os estudos, até 6 meses, esse luto, o luto normal, vou botar entre aspas, né? Ele deveria ser elaborado até 6 meses. Após 6 meses, ele já passa a ser um enlutamento adoecido. A pessoa já passou, vamos dizer assim, do tempo de estar ali naquela situação de abrir mão da vida, né, em prol do luto. Mas isso também varia, por exemplo, se você tem alguém que foi cuidador de uma pessoa, de um ente querido, e essa pessoa parte, a pessoa perde o objetivo. O objetivo era cuidar daquela pessoa. O que eu vou fazer da vida agora? Precisa se cuidar, né? É indicado o processo psicoterapêutico. E qual conselho que você dá hoje para alguém que está lidando com o luto? Se cuide, faça terapia, busque fazer coisas que você goste. Honre a pessoa que você ama e que partiu. Como você pode honrar a pessoa que você ama e que partiu? Cuidando de você. Se essa pessoa que partiu dói tanto em você não tê-la, e se você era para essa pessoa, vamos dizer assim, um foco de amor, use esse amor a seu favor, no sentido de cuidar muito bem de si, que você estará honrando a pessoa que partiu. E como lidar com essa dor psicológica, essa dor emocional que o ser humano muitas das vezes tem? Em relação à perda, É, ao luto, bom, isso. existem vários tipos de luto, né? Luto pela perda de pessoas que morreram, luto pela perda de alguma ente que foi embora, separação. Chore, não tenha medo de chorar, não tenha vergonha. Acolha o seu sentimento, acolha a sua dor, se acolha e siga. Tente descobrir novas formas de sonhar, de viver, de cuidar de si. Não que você não vá sentir saudade, não que você não vá lembrar dos bons momentos, mas que você estabeleça o auto-amor, o autocuidado. Apesar de não ter aquela pessoa, você tem a si, você está ainda, né? Você está vivo, você está conectado com as suas vontades, com os seus desejos, com o seu processo de descoberta. E qual é a função, Mila, da dor psicológica na nossa existência? A dor tem alguma função para o ser humano? Tem, a dor preserva o ser humano, né? Se a gente não sentisse dor, eu ia, se eu não tivesse dor nem medo, a gente ia colocar a mão no fogo, né? O nosso cérebro, ele é já conectado para que nós tenhamos medo de sentir dor e evitemos a dor física, consequentemente, também a dor emocional. Se nós
por exemplo, se eu vivo uma relação abusiva, eu posso, né, nem todo mundo tem, mas eu posso desenvolver o medo de me relacionar, por ter vivido um relacionamento cheio de ameaças. Então, a dor, ela nem sempre é para nos causar coisa ruim. Ela é desconfortável, mas ela também nos preserva. E, às vezes, também a dor do ser humano é tão, tá sofrendo, é tão grande, né? Que ela paralisa, né? Quando acaba de perder uma pessoa muito querida. Ela tem atitudes que são surpreendidas, né? Que ninguém imaginava que ela teria, né? Porque nós somos educados para não perder. Nós todos sabemos que vamos morrer, mas nós todos ignoramos essa verdade e também que os nossos entes queridos vão também morrer. Então, a dor causada pela perda através da morte, ela é muito impactante, também por ela mexer com o nosso instinto de vida, né? Nós temos todos os aparatos neurológicos, psíquicos, para nos preservarmos. E perder o outro mexe num grande sistema emocional, que é achar que nós podemos controlar tudo quando não podemos. Camila, como que o espiritismo, o espiritismo lida melhor com a morte do que as outras religiões? Isso também é relativo, depende de como a pessoa vivencia a sua espiritualidade. Eu Isso é digo, muito relativo, mas assim, a, a doutrina espírita, ela mostra que existe vida após a morte. Mas outras religiões, elas também têm um consolo, uma forma de olhar a morte, numa outra forma de, como é que eu vou dizer, de ter continuidade, de ter consolo. Alguns espíritas encaram a morte de uma forma mais tranquila, mas não deixam de chorar, não deixam de sentir dor. Outros encaram de forma mais revoltada. Isso depende muito de cada ser humano. Além do aprendizado que existe, aquilo que você conhece, aquilo que você sente. E o que você faz com aquilo que você conhece? Você conecta o que você sente ou o conhecimento ele é apenas superficial e a vivência ela é diferente daquilo que, né, que cada um vai adquirindo de conhecimento. Você pode falar um pouquinho, Bila, sobre o espiritismo? Posso. O que você gostaria de falar, de Eu, saber? Aí é fora da psicologia, não, né? sim, sobre a religião, né? O porquê ainda, em pleno 2023, o espiritismo ainda é uma religião que sofre tanto preconceito mesmo. Porque séculos e séculos a religião, as religiões que preconizavam foram outras. E tudo que chega, que é inovador, que tem ideias diferentes, vai ser visto com preconceito. Mas hoje, muito menos, né? Hoje as pessoas têm um olhar, uma simpatia, um entendimento que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Não existe nada de diferente em relação a cultuar coisas do mal. Não existe isso. É uma doutrina que fala sobre amor, caridade, solidariedade, compaixão. E foi psíquico, vamos dizer assim,
ela foi psicografada, não, ela foi codificada por Allan Kardec, quando em vários locais do mundo, várias pessoas que receberam mensagens, essas mensagens foram em sintonia, numa época que não existia celular, internet, nada disso. E que não tinha a ver com a vida de quem estava fazendo, recebendo aquela mensagem. Só se você tivesse que definir o espiritismo hoje, o conceito do espiritismo, da religião espírita, seria esse o conceito? Não, o conceito, não existe um conceito. A doutrina espírita ela é tida como foi declarada, né, foi vista, enfim, como o consolador. E ela tem 3 vertentes: filosofia, ciência, filosofia e religião. Então, ela é uma conjunção de fatores. E a fé é a fé raciocinada. E o que seria essa fé raciocinada? Questione tudo. Não acredite em tudo. Não acredite no que eu estou te falando. Vai buscar os fundamentos, vai estudar. Ame seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Pratique a caridade. Acolha aqueles que estão precisando. Olhe seu próximo com amor. Todos somos irmãos. Todos estamos aqui para aprender, para desenvolver. E você falou da dor. A dor acaba sendo uma grande mestre, porque ela nos limita no sentido de não transgrida, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. E a doutrina espírita acredita muito, cultua muito, né? Uma vida após isso tudo aqui, né, Viva? É um pouco Uma vida uma após após a a vida. morte. Sim, Tem sempre algo após, né? sim. Você acha que isso traz um conforto maior para as pessoas? Sim. Até se você já viu, não sei se você já viu, ou se algumas pessoas já viram, as cartas de Chico Xavier, né? E você que faz direito, você já deve ter visto, já deve ter estudado que uma das cartas que ele psicografou, que Chico Xavier, que foi um grande médium é uma pessoa que, vamos dizer assim, a antena que recebe a mensagem. Ele recebeu uma mensagem, 2 amigos pegaram uma arma, e essa arma disparou e um deles morreu. E o que morreu enviou uma psicografia, onde Chico Xavier psicografou a assinatura dele, e essa carta serviu de prova para que o outro amigo dele fosse inocentado. A assinatura, fizeram toda a avaliação da grafia, né? E foi provado que, de fato, a carta era do jovem que tinha partido. Então, isso já dá consolo às pessoas. E isso e outras coisas, não é só o fato de saber que alguns se comunicam, mas de ter esse acolhimento, esse calor, no sentido de o amor cobre multidão de pecados, cobre multidões. Mas Nós estamos carentes de quando amor, você né? fala que se comunica, Mila, como seria essa comunicação? A pessoa vai até o local e, e tem uma pessoa lá que recebe aquela pessoa que já faleceu. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, muitas pessoas ao nosso redor têm contato com a espiritualidade e não sabe que tem, não entende
às vezes um pensamento que fica fixo na mente e ela não dá atenção, não sabe, não tem conhecimento. Vamos fazer um contraponto de um tema muito, 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 qual é a palavra? Não é, Importante, pertinente. não, que é muito julgado pela sociedade hoje em dia, né? A gente sabe que a Igreja Católica prega que o suicídio não tem perdão, né? Que você suicidou, você vai pro inferno, né? Como que o Espiritismo vê o suicídio? Bom, hoje já se vê, já é visto pelo Espiritismo como um ponto de desespero e de doença. Nem todos, depende de cada situação, né? Mas eles são acolhidos. E não existe, assim, uma sentença rígida, vai ficar no inferno, vai ficar no umbral e vai ficar ali sempre. Ele tem sempre chance de recuperar. Porque eu imagino, Bila, que a pessoa que chega a cometer um suicídio, ela só quer se livrar daquela dor insuportável Sim, que ela carrega, né? Porque eu já tive depressão, a gente não raciocina, né? A gente quer se livrar daquela dor. A gente não, sim, a gente não pensa na nossa família, na nossa mãe, nos nossos irmãos. A gente quer acabar com aquilo. Porque aquilo sim, é tão intenso que a única forma que a gente se encontra é tirar a sua própria vida, né? sim. A pessoa que tem depressão, ela tem essa sensação de menos-valia, né? Sentimento de estar incomodando, ela tem muita culpa. E a dor da depressão, ela é muito grande, o desânimo, ela se sente incomodando, aquilo não vai ter jeito, e ela acaba, os pensamentos vão ficando as ideações começam a surgir, e ela acaba, às vezes, colocando a própria vida em risco. E a depressão, Bila? Ela mostra sinais perceptíveis. Mostra. A pessoa começa, vamos dizer que ela começa sutilmente, né? Começa a ficar desanimada, aí acha que está com preguiça, perde a vontade de estar próxima às outras pessoas, e depois tende a ficar mais sozinha ainda, se isolar, os ruídos incomodam, barulho, voz, irritabilidade, insônia, alguns têm alteração de apetite, outros se desligam do mundo durante o dia para dormir o dia todo e ficarem acordados à noite. Pensamentos negativos intensos, de que nada vale a pena, de que não vai melhorar, que tudo é ruim, que não tem futuro, que as pessoas não ligam, ou que está incomodando profundamente, e assim sucessivamente. Aí até chegar na dificuldade de ter os cuidados básicos de higiene. Me surgiu agora, Bila, que ele estava falando sobre o CAPS, né? Sobre internação e atendimento psiquiátrico. Há uns anos atrás eu vi um filme muito interessante daquela médica psiquiatra Nise, Nice. Nise da Silveira. Eu achei aquele filme muito interessante porque ele mostra como que é dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Triste, O quão triste, quão sofrido é, né? sim. A Você doutora acha? Nise da Silveira, quando ela surgiu,
ela revolucionou a história da psiquiatria e da internação, né? Na época, as clínicas psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos, eles utilizavam muita violência, muita medicação para deixar a pessoa totalmente... Ou seja, quem já viu também Bicho de Sete Cabeças, o filme, vê ali a realidade das clínicas psiquiátricas que, com a doutora Anise e a luta antimanicomial estabelecida pelos psicólogos, essas clínicas deixaram de existir. Posso responder uma perguntinha aqui que uma senhora me fez? Claro. Luiz Reim. Houve casos em que a senhora achou que não valia a pena ajudar a vítima a lembrar pela frustração ser tão forte? Provavelmente foi no momento que nós conversamos sobre o abuso, né, infantil. Eu nunca induzo ninguém a lembrar. A forma que eu trabalho, a abordagem, que é a Gestalt terapia, a pessoa vai lembrando se ela tiver possibilidades disso. Ela é que vai direcionando. Não há nenhum tipo de diretividade. Mesmo que eu perceba, eu aguardo o tempo, que a pessoa tem o tempo dela de florescer, de reconhecer, de estabelecer o contato com isso. Senão eu causo nela, como você falou, uma grande dor. E não é a intenção do terapeuta causar essa dor, aguçar ainda mais, espremer aquilo mais, ferir mais, e sim cuidar e acolher. Mila, por que você acha que ainda o fazer terapia, o procurar um psicólogo, muitas das vezes soa como, muita gente soa como preconceito? Bom, porque as pessoas ainda olham a terapia como coisa de doido. Hoje não se pode mais usar esse termo, tá, pessoal? Também existe o preconceito em relação à loucura. E isso, as pessoas têm medo de perder a sanidade. E ir a psicólogo é coisa de doido? Né? Ir ao psiquiatra é coisa de doido? Não, não é. Não existe essa questão de o que é coisa de doido. Somos todos seres humanos, com nossas potencialidades, nossas dificuldades. Somos um universo psíquico que precisa ser cuidado, pode ser acolhido com amorosidade e desenvolver em nós um contato maior com a nossa identidade de ser. Nós não somos aquilo que nós olhamos na rede social. Nosso interior é a nossa bússola, nosso guia. Ah, mas eu tenho coisas que eu não gosto em mim, então vamos cuidar. Ah, eu gostaria de ser como José, mas eu não sou. Ou eu gostaria de ser como Maria, mas eu não sou. Mas o que eu sou? Como eu sou? O que faço com o que eu sou? Como eu vivencio o meu processo de descoberta, de identificação? Eu tenho, por exemplo, a minha digital, assim como eu tenho a minha digital psíquica, cabe a mim cuidar. Então, fazer terapia é um processo de encontro consigo mesmo. E não há no mundo, na vida, um encontro que seja mais importante para o ser humano do que o encontro consigo mesmo. Você pode procurar, existe um livro que fala isso, você pode procurar no universo alguém que mereça mais o seu amor do que você, mas você não vai encontrar. Eu não estou aí colocando o amor que às vezes uma mãe tem por um filho, ou o amor a Deus, não, mas é importante amar a si. É importante cuidar de si. Mila, nós estamos no meio do Dia das Crianças, né? Para a gente finalizar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco, deixasse um alerta para os pais do perigo que é as redes sociais para as crianças. Você, como profissional,
Queria que você deixasse esse alerta pra gente. Muito importante isso que você falou, né? Hoje é muito comum a gente ver crianças muito pequenas com acesso ao celular. É importante estar delimitando, estar atento, olhando, delimitando o horário. Não é toda idade que tem que ter um celular, que tem que ter acesso. Ah, mas o amiguinho tem, mas e você? Como você olha para essa questão na vida do seu filho? Como você cuida? E existem, a mídia está aí divulgando todo momento, né? Os casos de abuso virtual, onde crianças até tiram a própria roupa, enfim, é preciso estar atento, é preciso delimitar, colocar senha, delimitar o que a criança vai ter acesso, e mais do que a rede social, ouça seu filho. Qual o tempo que você está dando para estar com o filho? O que você usufrui junto com ele? Qual é o momento que você tem para rir, para brincar, para fazer alguma atividade com o filho, para ouvi-lo sem censurar, para ouvi-lo sem que você esteja extremamente impaciente, para abraçá-lo. Se abraça seu filho, para olhar para ele com amorosidade, com afeto, sem comparar, sem compará-lo a ninguém, olhando para o filho que você tem. E assim, muito cuidado, né, com a história de menino tem que ser assim, menina tem que ser assim. Menino tem emoções, tem medos, assim como meninas têm emoções, têm medos e tem momentos de coragem, tanto em meninas quanto em meninos. Mas todos são seres humanos e precisam ser cuidados, acariciados, para que possam florescer, serem ouvidos. As crianças não são ouvidas. Verdade. Obrigado, Mila. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês perderam o início da live ou não vão conseguir assistir ela hoje, não se preocupe, esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link dele está lá no meu perfil, lá na bio do meu perfil. Espero vocês no próximo episódio. Boa noite, Mila. Posso Muito falar obrigado. uma coisinha Claro, rapidinho? claro. Eu vou, não sei se dá tempo, mas eu gostaria de ler um Pode, poema do pode Rumi, à que é vontade. um poeta persa do século XIII. O nome do poema é A Casa de Hóspedes. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez. Uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolha todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e esvazia de toda a mobília, mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os, sorrindo, à parte, e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento e o nosso encontro. Rumi fala sobre os sentimentos que permeiam a nossa existência, que nós podemos acolher a todos, reconhecer quem somos, valorizar e cuidar, com amorosidade sempre. Obrigado, Muito Mila. obrigada, querida. Beijão, Miriam. Beijão a todos que estão aí. Caroline, minha querida. Luana. Beijo, Ricardo. Muito obrigada. Eu Obrigado. admiro muito você. Obrigado, Mila. Beijo. Tchau. Tchau.